Olá, tudo bem? Para essa questão, nós temos uma pedra que ela está sobre uma plataforma horizontal e uma enxurrada, vai arrastar ela com 3 metros por segundo, ou seja, a velocidade horizontal que ela vai desenvolver é de 3 metros por segundo. Ali pela questão, nós subentendemos que como ela fala, de uma elevação de 60 metros de altura, ela esteja à beira de uma queda, por exemplo, um penhasco aqui que eu desenhei. Mas aí a gente tem que entender que será um lançamento horizontal, tá bem? Outra evidência ali do enunciado é que ele fala que distância horizontal do ponto de projeção. Quando a gente fala ponto de projeção, é quando algo é lançado a partir desse ponto, é quando algo é projetado a partir deste ponto, ou seja, é quando você está numa posição e você lança um objeto a partir dele, que é o que vai acontecer aqui com o nosso lançamento horizontal. Inicialmente, essa bolinha ela vai estar, essa pedra vai estar com uma velocidade horizontal de 3 metros por segundo, que vai ser a velocidade que ela vai ter devido à enxurrada. Quando ela encontra, essa diferença, esse fim da plataforma horizontal e ela começa a desenvolver uma queda livre junto com o seu movimento horizontal, ela vai desenvolver o seu lançamento. Ou seja, ela vai ser projetada a partir deste ponto. Na projeção dela, ela apenas está pela sua inércia continuando a percorrer horizontalmente. Lembra que a inércia é a vontade que um corpo tem de permanecer em equilíbrio até que uma força seja aplicada. Horizontalmente, a gente não tem nenhuma força sendo aplicada, por isso que a velocidade horizontal dela vai ser sempre constante. Constante igual a 3 metros por segundo. Já verticalmente, nós temos a força-peso com a aceleração da gravidade, atuando sobre essa velocidade. Se nós temos uma aceleração constante, então nós temos um movimento uniformemente variado, que é o que vai acontecer com essa velocidade vertical, que vai ser variável. Nesse momento aqui de projeção, ela apenas estava deslizando horizontalmente e assim ela tende a permanecer até que a gravidade comece a atuar nela. Por isso, como ela não estava desenvolvendo nenhuma diferença de altura nessa plataforma, que era horizontal, então a velocidade vertical inicial dela é nula. Por quê? Porque antes ela estava apenas rolando horizontalmente, verticalmente ela não estava se movendo. Então a velocidade y dela no começo é 0 metros por segundo. Ela vai começar a desenvolver essa velocidade vertical quando não houver mais essa plataforma, capaz de segurar ela com a força normal, com a força-peso e tudo mais, e apenas a força-peso começar a agir e ela começar a cair, tá bem? O tempo será determinado pela velocidade vertical, porque é o único que tem um limite, digamos assim, que seria o chão, Horizontalmente, como a gente considera um caminho livre, você não tem nenhuma interferência, Não vai ter nenhuma barreira horizontal capaz de fazer essa pedra parar. A barreira que a gente vai ter é o chão, que vai ser delimitada pela velocidade vertical, que é quando a bolinha vai atingir o chão na queda, Então, por isso que a gente calcula o tempo pela velocidade vertical. E além disso, a gente também tem que calcular a velocidade vertical final para podermos calcular a velocidade com que ela atinge o solo. Então, nós temos 3 fórmulas no movimento uniformemente variado. Eu vou mostrar as 3 para que você possa calcular da fórmula que você mais gosta. A primeira é Torricelli, velocidade ao quadrado, velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação da posição. É interessante a gente lembrar que isso aqui se refere apenas à velocidade vertical, tá bem? A velocidade total será dada depois pela soma vetorial entre a velocidade horizontal, que é constante e igual a 3 metros por segundo, que foi a velocidade de lançamento, e a velocidade vertical que nós iremos descobrir. Isso aqui se refere apenas ao VY. Então, eu tenho que VY ao quadrado é igual a 0 ao quadrado, já que a sua velocidade inicial foi 0, mais 2 vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes a variação da posição, que é 60. 2 vezes 60 dá 120, vezes 10 dá 1.200. Então, a velocidade y ao quadrado é 1.200. A raiz de 1.200 é 20 raiz de 3 metros por segundo. Então, aqui a gente tem a velocidade vertical final.
Outra forma da gente descobrir o tempo é pela equação, né, função horária da velocidade. Vy é igual a v0y mais at. Então, Vy ao final é 20 raiz de 3, V0y, que é a velocidade y inicial, é 0, a aceleração é a gravidade e o tempo eu quero saber. Então, fica 20 raiz de 3 é igual a 10 vezes t, o 10 passa dividindo, o tempo é 20 raiz de 3 dividido para 10, que é igual a 2 raiz de 3 segundos. Outra fórmula seria aplicar na função horária da posição para, né, o movimento uniformemente variado, que eu teria S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. Posição final é 60, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, a aceleração é a gravidade. Então, 10 dividido para 2 dá 5, isso aqui tudo dá 0, 60 é igual a 5t quadrado. 60 dividido para 5 dá 12, então t quadrado é igual a 12. O tempo é a raiz de 12, que é igual a 2 vezes raiz de 3 segundos, que foi a mesma coisa que a gente encontrou aqui em cima. Então, agora que eu já sei o tempo, eu posso calcular, né, o alcance aqui, a distância horizontal do ponto de projeção em que ela atinge o solo. Basicamente, como a velocidade é constante, então nós teremos um movimento uniforme, logo basta a gente aplicar em distância igual a velocidade vezes o tempo. A distância horizontal vai ser definida pela velocidade horizontal. Então, é a velocidade horizontal de 3 metros por segundo, atuando durante 2 raiz de 3 segundos. Então, fica 3 vezes 2 raiz de 3, que é igual a 6 raiz de 3 metros. Então, a distância horizontal do ponto de projeção é 6 raiz de 3 metros. A velocidade com que ela atinge o solo é a soma vetorial entre a velocidade horizontal, que é constante, igual a 3 metros por segundo, e a velocidade vertical, que é variável e termina com 20 raiz de 3 metros por segundo. Como elas fazem 90 graus entre si, então a velocidade final é dada, né, por Pitágoras. A gente pode aplicar Pitágoras para fazer ela, porque se a gente aplicar na lei dos cossenos, que seria o mais correto aqui, né, você poderia fazer a soma pelo método do paralelogramo, sabendo que aqui tem 90 graus, então ficaria a velocidade final ao quadrado é igual a 20 raiz de 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 vezes 20 raiz de 3, mais 3 vezes 3, né? Vezes o cosseno de 90 graus. Como o cosseno de 90 graus é zero, então todo esse termo fica zero. E aqui nós temos um simples Pitágoras. Então, fica a velocidade final ao quadrado igual a 20 raiz de 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Aí eu tenho aqui 20 ao quadrado é 400, raiz de 3 ao quadrado é 3, e 3 ao quadrado é 9. Então, velocidade final ao quadrado é igual a 400 vezes 3 mais 9. Fica 1.200 mais 9, que é igual a 1.209. A velocidade final é a raiz de 1.209, que é aproximadamente 34,78 metros por segundo, tá bem?